quais são os tipos de pastagem que a gente tem disponível no Brasil voltadas para equino? Quais que podem ser utilizadas nos equinos? Perfeito. Daniel, não dá para dizer que é uma regra, mas muito costume dos criadores utilizarem a pastagem do gênero Cynodon, que engloba Chieftain, Coast Cross, Jigs, Flora Cut, entre outros. Porém, também é possível utilizar capim vaqueiro. Maasai é muito encontrado no norte do país. Na região de Minas, também utiliza bastante mombaça. Tem até uma cliente nossa do centro ali de Minas Gerais que utiliza mombaça. Mas é muito mais comum você encontrar essas passagens da grama bermuda, né? Que engloba como gênero Cynodon. Esses seriam mais do gênero Pânico, então? Não, gênero Pânico é um outro tipo de pastagem. Gênero Cynodon se encontra Chieftain 85, Coast Cross, que é mais comum a gente encontrar nos aves. O Pânico seria mais o capim elefante da outra família. Perfeito. E dentro dessa variedade de pastagem que a gente tem disponível no Brasil, que é um país predominantemente tropical, quais que podem ser utilizados como feno? Quais a gente consegue utilizar a tecnologia de fenação? Olha, é muito comum você encontrar justamente essas passagens do gênero Cynodon, Chieftain 85, Coast Cross, Jig, por ter uma alta produtividade e o alto valor nutricional, mas também é comum você encontrar feno de Maasai. Na verdade, o feno ele é um trabalho para você fazer com que perca toda a umidade do capim para você conservar. Agora, se você quer enfardar, para fazer fardo bonito, é outra coisa. Mas o feno, até, na verdade, você consegue fazer com qualquer tipo de forragem. Mas comum, assim, por praticidade, tudo, a gente utiliza o Chieftain 85, Coast Cross e Jig. Bacana. Bacana. Então, qualquer tipo de capim está passível de você transformar ele em feno. Só não dá para fazer ele em fardos, né? Para enfardar. Tem algumas forragens mais complicado de você enfardar e tudo. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Aqui em casa, na época da seca, a gente planta aveia e enfarda aveia. Qual que é a diferença? Primeiro, a aveia eu consigo plantar na seca, então aqui é meu inverno. Então, vou ter uma alta produtividade e um capim de alto valor nutricional durante o inverno. Porém, ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado, porque ele precisa ter mais tempo para secagem, fica um pouco mais chato também de você manusear, entendeu? Ele fica até um pouco mais taludo, então é um pouco mais complicado, porém é uma outra alternativa. Joia. Qual que é a sua opinião sobre a alfafa pré-secada para equinos? A alfafa, todo mundo sabe que é muito bom, já tem o costume de utilizar, tem um alto valor nutricional. O problema do pré-secado em geral é que pode acontecer algumas degradações na bola, então acaba prejudicando o animal. Também tem alguns casos que o inoculante que é utilizado no pré-secado, ele pode causar diarreia no animal. Então você tem que se ocupar bem por essa escolha, ser um produtor de confiança que você sabe que o produto dele é de qualidade, que não vai ter problema com os seus animais. Então eu defini qual pasto eu quero utilizar na minha propriedade. Qual é o manejo de pastagem correto para a minha tropa? Outra pergunta já junto dessa. Quando que eu devo plantar o pasto? Formar o pasto? Legal. Não existe um manejo perfeito, um melhor manejo de pastagem. Existe os trabalhos que melhor serão feitos para você obter
uma boa pastagem no seu ar. O objetivo do manejo, ele tem que é o quê? Eu quero produzir forragem boa, de alta qualidade e, se possível, no período inteiro do ano. Eu preciso preservar a qualidade do solo, porque o solo, eu costumo falar que é o nosso meio de trabalho. Então, eu preciso cuidar dele, eu preciso fornecer tudo que há de melhor para o solo, todos os nutrientes, para poder obter resultado numa forragem de boa qualidade. E eu preciso também evitar a degradação da pastagem. Ou seja, eu quero produzir um capim de alta qualidade, eu não quero deixar ele passado, eu não quero perder essa forragem com outros fatores. Então, esse é o objetivo do manejo de pastagem. Quando é a melhor época para se plantar? Se você não tem irrigação, a melhor época é durante as águas. E aqui na nossa região vai começar entre outubro e finaliza até fevereiro. Porém, se você tiver uma irrigação na sua propriedade, é possível você também fazer um plantio durante a seca. Só que é um pouco mais complicado isso, dependendo de cada região. Até dar um outro exemplo prático aqui em casa, o nosso inverno, na época da seca, chega a dar menos 3 graus. Então, não tem como a gente conseguir plantar, mesmo com água, mesmo com todos os nutrientes necessários no solo para a planta se desenvolver. Eu não consigo por conta do tempo. Então, a gente não consegue mexer nisso, no fator clima, né? Entendi. E já que você falou do esquema de irrigação, eu vejo que tem uma dúvida muito frequente em relação a isso, se vale a pena irrigar ou não, e aí gostaria que você complementasse a sua resposta dizendo qual o melhor tipo de sistema de irrigação, qual o mais indicado no caso de pastagem para cavalo. Maravilha, maravilha. Falando em irrigação, temos que pensar em 2 pontos. O primeiro, se ele vai ser economicamente viável ou não. Você tem água. Exatamente, também. Você precisa ter água no local, na região. Eu costumo dar o exemplo de uma pirâmide. A irrigação está no topo da pirâmide. Ela é a última coisa que a gente deve pensar. Há outros fatores, inúmeros fatores, que vão ajudar você a obter uma pastagem de boa qualidade antes da irrigação. Primeiro, o seu solo precisa estar devidamente correto, com todos os nutrientes necessários para a pastagem. O manejo do pasto deve ser feito adequadamente. Que até a gente consegue conversar mais um pouco sobre o manejo, pensando em altura de corte, altura de saída. Ou seja, depois de tudo isso que você fizer corretamente no seu pasto, na sua pastagem, daí a gente pode pensar em irrigação. Outro ponto que a gente tem que falar quando pensar em irrigação o que acontece. Tem regiões que são muito frias. E mesmo com a irrigação, não é possível a gente eliminar a seca no local, por conta justamente do clima. Outro exemplo prático aqui no sul do país. Eu consigo diminuir o período de seca com a irrigação, mas quando você pega um inverno rigoroso, mesmo com a irrigação, fica muito complicado da gente obter uma forragem de boa qualidade. Então, o critério a ser utilizado sobre qual sistema de irrigação utilizar é único e exclusivamente o custo. Exatamente. Daí a gente tem outros fatores da pastagem. Vamos dar sempre, eu gosto de dar bastante exemplo prático. Nós já temos pastagem feita com pivô central, tem com aspersão, tem vários tipos de modos de irrigação, mas isso você tem que analisar também na sua propriedade, o que compensa mais, o que vai se tornar mais viável para você. Tá, maravilha. O Luiz Lejambre fez uma pergunta se existe uma diferença muito grande nutricional entre o Giggs e o Tifton.
Acredito que porque lá na região do Paraná se use muito o GIGS, né? Então, ele gostaria de saber se existe uma diferença nutricional muito grande entre eles. O GIGS ele é mais utilizado por conta de ser mais resistente à geada. Porém, o tipo também ele é bastante resistente, mas não tão quanto o GIGS. A diferença nutricional, se a gente colocar todas as culturas que pertencem ao gênero Cynodon, elas são muito parecidas. O que vai fazer com que você tenha você chegue na melhor qualidade da sua pastagem é justamente fazendo uma adubação correta. O seu solo não pode estar muito compactado, porque isso vai influenciar também no desenvolvimento das raízes. Se for num pasto para os cavalos, ao invés do feno, você também precisa estar fazendo o rotacionado, se for no caso da propriedade, respeitando sempre a altura de entrada, a altura de saída, né, no campo. Se for numa área de feno, você também precisa estar fazendo o corte ideal, sempre respeitando a altura de corte, porque quando você chega na altura ideal de corte, é lá que você vai estar no ápice de nutrição daquela forragem. Se você deixa ele passar muito, aí já começa a cair a qualidade do feno. Entendi. Que é a lignina, né? Que ele vai ficando taludo, né? Exatamente. Tá. Já que você citou aí a questão do manejo de rotação de pastagens, e como o Tifton é o feno mais amplamente utilizado hoje no Brasil, quero fazer duas perguntas sobre isso. Primeira, qual que é a taxa de lotação que você recomenda? Eu não sei se pode chamar de pisoteio, taxa de pisoteio, e qual que seria a frequência de rotação de piquetes que você recomenda também? Maravilha. Nós trabalhamos, como tem pouca literatura sobre unidade animal para cavalo, é mesmo trabalhado para bovinos, 450 quilos, o peso de um A, né, que a gente chama. O que acontece? Quando você coloca numa mesma área, você aumenta tá me vendo? Oi? Daniel? Oi, tá Tô me te ouvindo. Começou a carregar aqui, eu já tinha achando que tinha caído. Então, não, pode falar. Vamos colocar no exemplo prático também. Eu tenho uma área de 5A e no mesmo tamanho dessa área tem uma de 3UA. O que vai diferir entre eles vai ser a adubação nitrogenada que eu vou fazer. Com 5A, eu preciso fazer uma adubação maior para poder ter forragem suficiente para esses animais. Com 3 é menor do que a quantidade com 5. Qual outra pergunta? Desculpa. Qual que é a frequência da rotação que você indica para evitar um pastejo muito agressivo, né? Isso, então, dependendo da quantidade de animais que eu vou ter naquela área e o número de pastos que eu vou ter para poder fazer esse rotacionar. Normalmente, a gente faz o período da forragem de 30 dias, que ela vai conseguir se desenvolver novamente. Então, a gente trabalha com 10 dias numa área. Isso, de acordo com a quantidade, novamente, de acordo com a quantidade de animal e o tamanho da área. Então, um outro exemplo prático assim em casa. Eu coloco em torno de 15 animais, eles ficam 10 dias naquele pasto, que depois eu vou rotacionando, dando 20 dias de descanso para aquele pasto para ele se desenvolver novamente. Então, ciclos de 30 dias, sendo 10 de pastejo e 20 de descanso. Perfeito. Joia. E quais são os problemas mais comuns nas pastagens hoje? Olha, até esse ano preocupou bastante a gente, teve um grande surto de lagarta, a lagarta do milho. Então isso está preocupando bastante os produtores de feno, os criadores também. Fora a lagarta, o que tem de muito problema também é a cigarrinha.
cigarrinha trava bastante a pastagem. E até um caso aconteceu recentemente de que o feno normalmente de 30 em 30 dias, em condições perfeitas, eu consigo fazer um fardar novamente. Deu um ataque de cigarrinho e demorou 60 dias para conseguir ter um novo feno. Então, 60 um dias é problema muito que tempo. vem preocupando bastante a gente. As formas de controle para cigarrinha, há inseticidas seletivos também, e de lagarto também. A gente pode utilizar alguns inseticidas que também são utilizados em milho. Eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade no final de semana retrasado em Bauru, que teve um ataque dessas lagartas e é um negócio devastador, né? É impressionante. Não, em questão de dias, horas, assim, dependendo, você acaba com a pastagem inteira. Foi de um dia para o outro. Parecia que alguém tinha feito de sacanagem, porque era impressionante como Exatamente. como elas conseguiram destruir a pastagem de um dia para o outro. Exatamente. É uma coisa horrível mesmo. Eles atacam É, fome de um jeito assim que você fica maluco na hora que você vê. a gente estava falando de adubagem. Eu queria que você dissesse qual que é o melhor adubo para ser utilizado nessas pastagens e aí como utilizar, com que frequência utilizar. É claro que o ideal é sempre fazer um estudo de solo antes de optar pela adubação, para fazer uma adubação específica e correta, mas caso não haja a condição de se fazer esse estudo, qual que é o melhor adubo para ser utilizado e qual que é a recomendação de frequência de utilização desse adubo? Então, não existe o melhor adubo. Assim como você disse, o ideal é ser feito uma análise de solo. E não acredito que não seja possível você fazer uma análise de solo, porque no Brasil inteiro tem algum laboratório ou algum posto que presta serviço para outros laboratórios. Então, e é a forma mais econômica, porque fazendo um achômetro, digamos, pode sair muito mais caro do que você pagar uma análise de solo da sua área. A época melhor para fazer adubação é na época das águas. Mas se você considerar no país inteiro, você pega o norte, onde não há um frio tão grave aqui como tem aqui no sul do país, então você consegue trabalhar desde que você tenha irrigação. Normalmente se utiliza um 20-00-20 também, como mediano, assim, para você conseguir trabalhar. Isso logo após do pastejo, né? Não adianta você colocar durante o pastejo, entendeu? Porque você vai estar alimentando a pastagem, sua casa já vai estar sendo consumida, então não vai dar tempo dela conseguir se desenvolver. Certo. Houve uma pergunta aqui do Tomás, se você conhece algum tipo de controle biológico e não só químico em relação contra a lagarta. Tem alguns controles biológicos, sim. Na verdade, até não tenho tanto conhecimento, mas sei que tem alguns controles biológicos. Mas isso é até fácil de encontrar. Tem bastante empresas que trabalham nisso. Tem até uma de Tapetininga aqui, que é focada no controle biológico. Porém, você tem que analisar o custo também, né, se vai ser economicamente viável ou não. Depende do grau de infestação da sua área. Perfeito. Maravilha. Doutor Júlio, já vou aproveitar o gancho da sua questão e vou expandir para todos os tipos de pastagem. Você perguntou especificamente do Coast Cross, mas aqui no Brasil, e eu tenho certeza que você também aí, tem um problema muito grande com a braquiária enquanto praga, né? Então, eu gostaria que você dissesse, doutor, como que a gente pode acabar com a bendita da braquiária na nossa pastagem, que para nós do cavalo não serve para nada. Exatamente. Isso aí é
uma dor de cabeça para todo mundo. Sendo realista, você nunca vai conseguir acabar com a braquiária. Se você encontrar estudos de braquiária, você Pode voltou. falar, estou te ouvindo. É que travou aqui. Então, você não consegue eliminar totalmente a braquiária no solo, digamos. Porque as sementes ficam lá no solo e quando o solo fica exposto, é comum você vir com uma braquiária. Então, 2 pontos que a gente tem que pensar para combater a braquiária. Primeiro, manejo correto. Você sempre respeitando a altura de entrada, a altura de saída, ter uma boa taxa de lotação na sua área, você vai conseguir evitar que apareça alguns rapadores, que a gente fala, então que deixa suscetível à vinda da braquiária. E é possível sim fazer um controle químico, pensando na braquiária, são utilizados 2 tipos de herbicida. Um para a planta já adulta e outro para semente. Porém, não é só utilizar os herbicidas, você precisa também que seja feito corretamente. E tem alguns fatores que influenciam muito. Primeiro, para poder utilizar os tais herbicidas, você precisa ter dias ensolarados e o solo úmido. Isso para fazer um bom efeito. Sendo que você vai estar investindo ali na sua aplicação. Vai estar colocando o seu dinheiro. Então, eu imagino que você queira ter uma melhor eficiência. Claro. Outro fator também é o pulverizador, o meio que vai ser feito a pulverização. Ele deve estar devidamente regulado. Você calcula para utilizar 2 litros por hectare, é necessário fazer antes um teste para ver mesmo se está sendo aplicado 2 litros por hectare. A recomendação seria 2 litros por hectare desse herbicida. Estou dando só um exemplo de 2 litros, mas isso vai depender da sua área, do pulverizador, se ele tem, a gente fala de bico azul, bico amarelo, entendeu? O bico amarelo, ele vai ter uma vazão de 200 litros por hectare, 2 litros por hectare. Já o bico azul vai ter entre 6 litros por hectare. Joia, maravilha. Teve uma pergunta aqui do Vitor, da Uniso. Ele perguntou em relação ao corte do feno, qual o tamanho ideal para fazer esse corte do Tifton 85, mais especificamente, sem prejudicar a rebrota. Até dar um grande abraço para o Vitor e ao pessoal da Uniso, que foi onde eu me formei. Boa pergunta, Vitão. Deixa eu dar uma lida aqui novamente, eu acabei até comentando e esqueci. Certo. Quando você vai utilizar para o feno, em torno de 3 a 5 centímetros é a altura ideal para você fazer o corte. Assim você não vai prejudicar a rebrota do Tifton. Só que além disso, você também é necessário fazer adubação logo após o corte. Muitas pessoas acham que o trabalho para o feno ele acaba quando você enfarda tudo. Pelo contrário, você só vai ter um pouco menos de preocupação quando você conseguir fazer adubação. Porque aí você vai saber que vai ter alimento suficiente, vai ter nutriente suficiente para fazer uma boa rebrota. Joia. Na verdade, acho que para o próximo ciclo o trabalho começa quando você faz o corte, né? Se você pensar no próximo ciclo, o trabalho se inicia, né? O do próximo ciclo, exatamente, quando você faz o corte. Exatamente. A gente está falando bastante de adubação, eu acredito que existam vários adubos comerciais aí, mas ainda tem muita gente que utiliza a ureia como adubo principal ou até único nas pastagens. E algumas vezes acontece dela não ser tão eficaz. Quando acontece da ureia não ser tão eficaz, o que se pode fazer?
Primeiro, existe Ou por que que não é eficaz, né? Sim. Por que eu joguei, então? Eu joguei a ureia e no capim não cresceu. Existem vários fatores que podem complicar isso. Primeiro, a adubação foi feita na época errada. A ureia, ela é muito volátil quando atingida no solo, então ela evapora rapidamente. E aí tem-se o costume de falar, choveu, já posso adubar com ureia. Porém, estudos recentes mostram que se você fazer uma aplicação de ureia após a chuva, mesmo assim, ela tem uma grande volatilização. O ideal é você fazer pouco antes da chuva, certo? Outro fator que pode também causar que não tenha um bom resultado é falta de outros nutrientes. Dando também até um exemplo prático, imagina um balde feito de madeira, com ripas de madeira verticais. Imagina que cada ripa de madeira seja um nutriente. E essas ripas elas não estão uniformes, elas estão bem diferenciadas. Uma menor, outra um pouco maior, e assim vai. Agora, fazendo então, vamos supor que a pastagem seja água, e eu quero preencher o balde até o topo. Só que se eu tiver uma ripa menor, eu não vou conseguir atingir o topo, correto? Sim. Aí, voltando então para a questão de adubação, eu preciso nivelar, de acordo com a necessidade, todos os nutrientes, para poder, assim, o pasto ele se desenvolver perfeitamente. Certo. Então, somente a ureia não seria suficiente para atender essa demanda nutricional da planta, né? Exatamente. A ureia ela vai ajudar no crescimento da planta. Porém, há outros nutrientes, como fósforo, potássio, magnésio e outros, que também são muito importantes. Entendi. Maravilha. O NPK é o adubo mais utilizado hoje, doutor? O NPK, na verdade, é uma fórmula, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Sim. Então, através da análise de solo, eu vou saber a quantidade ideal de cada nutriente. Entendeu? Sendo que nesse caso, como você citou, a ureia ela está mais ligada especificamente com o crescimento, com o estímulo do crescimento da planta. Isso. A ureia em si, na verdade, ela é só nitrogênio, né? Ela tem 45 de nitrogênio. Legal. Então, é mais utilizado isso durante o pastejo, o rotacionado de pastejo. Ou seja, se eu fizer uma boa adubação de correção no começo das águas, então eu fiz adubação de fósforo, fiz adubação de potássio, se tiver necessário eu corrigir o pH, eu corrigi, perfeito. Então, depois disso, conforme for rotacionando, eu vou aplicando ureia para poder ajudar no crescimento da forragem. Joia. Mas também, além da ureia, você pode utilizar também outras fontes de nitrogênio. Até mesmo tem hoje em dia a ureia protegida, que ela se torna menos volátil, então, dependendo do custo se for viavelmente econômico, pode também se utilizar. Maravilha. Mais uma pergunta interessante aqui sobre a adubação foliar. Se você pode falar um pouco sobre ela em campos de feno e pastagens. Ela é utilizada? Sim, é bastante utilizada, porém é uma tecla que eu sempre gosto de apertar, se vai ser viável ou não, se é economicamente viável ou não. Normalmente, se você quer acelerar um pouco o crescimento, você utiliza uma adubação foliar para o seu feno, ou até mesmo se você teve algum problema durante o crescimento, você consegue fazer a adubação foliar como um suplemento, um complemento na sua forragem. Então, dá para ser também utilizado. Porém, pensando no feno, se você faz uma adubação foliar, tem que saber se vai ser
porque ele vai incluir, vai adicionar um pouco no valor da sua produção. Então, será que vai ser economicamente viável ou não? Tudo é estudo caso a caso, né? Eu vejo em algumas propriedades também as pessoas fazerem bancos de adubo orgânico para serem utilizados posteriormente nas pastagens. Qual que é a sua recomendação de quanto tempo, de qual o tempo ideal para que isso esteja pronto para ser utilizado e que seja, nesse caso, um fertilizante orgânico eficaz? Adubo orgânico, ele é um pouco complicado de se trabalhar, porém é muito bom. O que acontece? Se um criador, um proprietário, queira começar a utilizar adubo orgânico, de início, recomenda-se que utilize um pouco dos dois, o adubo químico e o adubo orgânico. Por quê? Quando você utiliza o adubo orgânico, ele demora um pouco mais de tempo para decompor tudo, para poder tornar nutriente para a planta. E o adubo químico você consegue, ele é um pouco mais, ele é bem mais rápido. Então você equilibrando isso no começo, logo após você consegue só utilizar o adubo orgânico. É recomendado você curtir, né? Como popularmente falando, você curtir o adubo orgânico. Só que você também tem que ver a relação de carbono e nitrogênio que tem. Então isso através de análise, que você consegue fazer isso para saber se o seu adubo orgânico ele tem os nutrientes necessários para ser utilizado. Show, maravilha, joia. Quando acontece de na pastagem, tá aqui o Mini Horse São José, a gente já vai entrar nessa questão, tá? Vou até pegar um gancho dessa próxima pergunta que eu vou fazer para falar sobre essa sua questão, que é uma questão muito interessante. Quando a altura do pasto ela está heterogênea, e aí eu tenho pastagem desuniforme, de diferentes tamanhos dentro de um mesmo piquete, o que eu posso fazer? E qual é a razão disso? E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Isso poderia ser em decorrência de uma adubação errada? Pode ser sim uma adubação errada, como também falta de nutriente no campo, no solo, onde pertence o campo lá. Mas também o que acontece num pastejo de equinos é que o cavalo ele não come onde ele defeca. Então, isso vai favorecendo que a fezes também como um adubo, servindo como adubo orgânico, ela vai ajudar com que naquela parte cresça mais do que em outras áreas. Quando tem isso, ocorre isso, o que a gente recomenda é que ele roce após a saída dos animais, roce o piquete numa altura ideal. Aí a gente vai falar popularmente, você vai roçar com uma roçadeira, deixa o esqui alto, em torno dos seus 7 a 10 centímetros. Você vai roçar e depois adubar. Então, no crescimento, ele já vai estar mais homogêneo com o pasto. Bacana, isso é uma informação interessante em relação a um hábito, né, um comportamento do cavalo e que vai influenciar na pastagem. Interessante. E aí agora eu vou entrar nessa questão. Por que acontece, às vezes a gente vê os cavalos entrarem naqueles piquetes que aos nossos olhos de leigos, tá lindo, parece de um tapete e numa altura ideal, na canela do cavalo, mas aí o cavalo não come as plantas mais altas. Ele come somente os brotos e fica caçando os brotos entre essa pastagem mais alta. Por que isso acontece? Isso aí, a gente brinca que o cavalo, ele é o melhor para poder saber qual tipo de forragem que é. Porque o que acontece? As gramas bermudas do gênero Cynodon, isso a gente está falando novamente, Post-Cross, Tifton, Giga, grama estrela, até mesmo o Capim-Seda, eles são muito parecidos. O vaqueiro ele pertence a outro gênero. Então, eles são muito parecidos.
Porém, é uma coisa muito engraçada. O estrela, o animal não come. Não é palatável para o cavalo. O boi já, ele come o que tiver, não tem jeito. Mas o cavalo ele não come o capim-estrela. Então, normalmente acontece isso no pasto. A pessoa, por achar que é tudo o mesmo tipo de capim, mas não é. Quem vai saber isso mesmo realmente é o cavalo. Engraçado que depois que você corta ele, e ele seca um pouco, ele se torna um pouco mais palatável para o animal. Mas ele em pé mesmo, o animal não come. Por conta de palatabilidade. Então, a gente, quando vê aquele pasto que para nós, que nos nossos olhos é um pasto ideal, é um pasto maduro, é um pasto bom para o cavalo, para ele não é. Exatamente. Às vezes isso ocorre bastante, né? Ter essa diversidade no pasto. A gente chama de salada de pasto, né? Você encontra aí Tifton, Coach Cross no mesmo local e até a grama estrela. Mas aí a grama estrela a gente só sabe que é quando o animal não come mesmo. Uma coisa bem engraçada mesmo. E aí, então, a recomendação, quando estiver acontecendo, seria fazer um corte, então, desse capim mais alto e dar uma secada. Então, aí vai depender do grau de infestação que está essa grama estrela. Se ela estiver numa área muito grande, e até meu pai agora entrou aí. Se tiver uma área muito grande, compensa você fazer um novo plantio, se for só para pastejo. Se for para feno, você consegue utilizar ele para feno, sim. Agora, se for áreas pequenas, não for tão irrelevante, você consegue fazer um controle manual, retirar na enxada, ou até mesmo aplicar um herbicida ali para você eliminar ela e depois vir a forragem boa fechando, né? Maravilha. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o seu pai, seu Haroldo Durães, hoje vice-presidente da BQM. Rafa Marques, do Aras Três Pinheiros, também está aqui. Vai ter uma live bem bacana também às 8 horas. Quem quiser acompanhar, entra na página lá do Aras Três Pinheiros para acompanhar. Qual a recomendação para um tempo de secagem? Se eu não for enfardar, se eu não tiver a intenção de enfardar, mas de eu aproveitar esses cortes que eu faço nesse capim mais alto, por exemplo, como que eu faço? Qual que é esse processo de secagem para formar o feno? Varia muito, depende da sua região, depende do clima que na época que você está cortando. Tem casos que... E também varia até da própria forragem. Se a forragem estiver muito mais passada, ela vai demorar mais tempo para secar. Se a forragem estiver no ponto dela, ela vai demorar menos tempo. Isso a gente consegue ter um padrão olhando a matéria seca da forragem. Chegando aí, então, de matéria seca é a umidade. Tendo aí em torno de 16 a 12% de umidade, é o ideal para você conseguir estocar essa forragem cortada, né? Joia. E aí o Centro Hípico Santa Rita está perguntando aqui também se a gente consegue fazer o pré-secado da estrela, da grama estrela. Para tentar, acho que talvez uma tentativa de torná-la mais palatável, né? Sim, é possível sim fazer, pensando na forragem, é possível sim você fazer um pré-secado. Porém, aqui, até mesmo em caso, os outros clientes não utilizam muito o pré-secado de estrela. Justamente até mesmo por um pouco de receio, porque tem essa, popularmente falar que o animal não come, mesmo assim tem um pouco mais de problema. Mas é possível sim fazer um pré-secado de grama estrela, sim. Respeitando também a umidade, que é diferente do feno, você consegue trabalhar assim. Joia. Teve uma pergunta que passou aqui também das pastagens do gênero pânico, que existe uma forte cultura da toxicidade delas para o equino. Realmente existe essa teoria? Realmente não é recomendado para os cavalos? O que você tem a dizer em relação a isso? Existe sim, por ser mais tóxico para os animais. Porém, se a gente olhar no todo, onde se vê um animal, até mesmo aí pensando nos animais que são menos cuidados,
você encontra eles até comendo algumas forragens do gênero pânico. Mas pode acontecer aquele caso da cara inchada, né? Então, se você tem um animal de boa qualidade, de um alto valor Zootécnico. animal, exatamente, você não vai pensar em utilizar uma forragem duvidosa, que pode dar algum problema com o seu animal. Imagina que o criador tem um grande carinho pelo seu animal, quer ter um alto desempenho do seu animal, né? A gente está entrando num período muito complicado em relação ao alimento de folhas, né, para os animais, de pastagem, de feno, que seja. Eu gostaria que você falasse como é que a gente faz para ter uma boa forragem nessa época do inverno, que é tão complicada e que a gente tem tanta escassez aí de alimento. Novamente, como a gente está com o pessoal aqui do Brasil inteiro, quando a gente fala inverno, é muito relativo, né? Aqui no sul é um frio de lascar. Agora você pega lá no norte, não vamos ter esse muito bem que problema. é frio. Porém, você vai ter um pouco de seca também lá no norte do país. Então, o que é possível, pensando aqui no sul, o que é possível com a irrigação, é você diminuir um pouco dessa escassez. Mas, novamente, que eu até tinha comentado, se você tem uma geada, infelizmente vai prejudicar a sua forragem. Alguns exemplos práticos, até mesmo aqui em casa a gente trabalha, por ter também grande perigo de geada, a gente faz um plantio consorciado. A gente planta forragens de inverno, aveia, azevém, centeio, e isso vai favorecer ter uma forragem de boa qualidade para o seu animal e também vai proteger o seu pasto de tifton, coast cross, de uma possível geada. Bacana, alternativas interessantes. Eu tenho visto bastante gente utilizar o azevém ultimamente aí como uma boa alternativa para esse período. Exatamente, tanto é que você pega na época de seca, produtores vendem até mais feno de azevém, você encontra em alguns áreas na época de seca o feno de azevém. E que nutricionalmente também não deixa a desejar, né? Exatamente, tem um bom valor nutritivo também. Joia. Então, se eu definir que eu quero fazer um pasto de tifton, quais são os primeiros passos que eu devo tomar para implementar esse plantio? O que você recomenda? Maravilha. Primeiro, primordial, análise de solo. É só com análise eu vou saber o que meu solo precisa para eu conseguir fazer um bom plantio. Feita a análise de solo, você se preparando aí, comprando os devidos adubos que serão necessários, vai começar a fazer o preparo de solo. Então, se vai ser necessário passar um subsolador, vai ser necessário passar uma grade pesada, uma grade niveladora, enfim, isso a gente só vai saber analisando o solo mesmo ali na hora, né? Quando a gente for fazer o plantio, existem várias formas de fazer o plantio e hoje em dia até com a tecnologia melhorou muito. Pode fazer o plantio mais convencional, como era feito antigamente, por rama, espalhando no seu campo, mas também hoje em dia tem muda, o plantio de muda, onde você precisa de uma menor quantidade, a muda já vai estar bem estabelecida, desenvolvida. Então você adianta alguns passos para o plantio do tifton ou do coast cross. Também, eu até tinha visto algumas perguntas aí, plantio por semente. Existe o capim vaqueiro, que na verdade ele não é do gênero Cynoron, mas também é utilizado por semente, é muito mais prático. E também existe no mercado, eu não posso falar muito, mas por também não ter feito alguns testes, mas existe já no mercado o Tierra Verde, que é da mesma família do tifton, e ele é por semente. Ele é um pouco mais caro do que a própria muda, porém, se for economicamente viável, pode também ser feito.
Feito o plantio, muita gente não sabe disso, é utilizado um herbicida à base de triflurarina. E não sei se deu para entender bem. Triflurarina. Sim. Que ele é até recomendado para pastagem, onde ele vai impedir que pragas nasçam no seu plantio. Então vai favorecer mais o desenvolvimento das mudas que estão no solo. Depois disso, analisando o plantio e alguns dias depois, quando a raiz já está bem fixada, aí a gente, via de regra, 30 dias após o pegamento, a gente faz uma adubação de ureia ou a base de nitrogênio, né? Para poder auxiliar o desenvolvimento das mudas. Aí nessa fase o ideal é usar a ureia para esse estímulo do crescimento, o nitrogênio. Eu costumo falar mais da ureia por ser mais utilizada no Brasil, por conta de ser mais em conta, mas também há outras fontes, há outros adubos com fonte de ureia, né? De nitrogênio. Nitrogênio. Como nitrato, sulfato de amônio, enfim. Maravilha. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu conhecimento. Acho que foi de muita valia, respondeu bastante questão interessante para nós aqui, trouxe informação importante para a gente se habituar com a questão das pastagens, né? Que eu vejo que isso é muito uma incógnita na cabeça de todo mundo em vários aspectos, e eu acredito que esclareceu e foi muito positivo para nós em termos de conhecimento. Queria que você falasse, por favor, para quem está assistindo a gente aqui, aonde que as pessoas podem te encontrar, como é que contrata a sua empresa para fazer essa parte da consultoria, do diagnóstico e tal, porque eu acho que isso realmente é muito importante e é um diferencial enorme nas propriedades hoje que tem um custo muito alto com a alimentação ou que sofrem muito com falta de qualidade desse suporte ou agora na questão da entrada do inverno com falta de comida. Isso acaba encarecendo muito a criação e que já tem as contas muito apertadas, né, na questão dos equinos. Então, eu queria que você dissesse aí, faço questão que você coloque os seus contatos para que as pessoas tirem as suas dúvidas e saibam como encontrar a sua empresa. Maravilha. Aí, pode falar que a gente está te ouvindo. Quero agradecer novamente o convite que você fez. Espero ter ajudado, poder tirar algumas dúvidas. E, bom, você consegue encontrar suporte rural através do Instagram mesmo. E até agora, devido à pandemia, a gente tem que fazer algumas manobras e se virar como que a gente pode. E a gente lançou agora a consultoria online. Legal. Pensando isso não só além por conta da pandemia, mas até mesmo em casos que a propriedade é bem distante e acaba ficando muito caro. Então, mais uma vez, obrigado, uma boa noite e boa semana para todo mundo. Eu que agradeço, boa noite, obrigado pessoal.